Desemprego cai para o nível mais baixo dos últimos 9 anos. Mais uma agência de classificação de risco aumenta a nota de crédito do Brasil. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspende andamento dos processos de revisão da vida toda do INSS. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, fez movimentação bancária de quase R$400 mil no exterior. Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, perde os direitos políticos por 12 anos. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai ser candidato mesmo se for condenado. Grupo dos 20 países mais ricos do mundo não chega a acordo sobre como poluir menos o planeta. E um japonês faz sucesso com uma fantasia de cachorro que custou mais de R$70 mil. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel da ativa Mauro Cid, está cada vez mais enrolado com a justiça. Em janeiro, o militar realizou uma transação bancária atípica de mais de R$360 mil para os Estados Unidos. Os dados foram demonstrados em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Ao todo, Mauro Cid movimentou R$368 mil para o país norte-americano. O órgão afirmou que a movimentação elevada pode indicar tentativa de burla fiscal ou até mesmo uma ocultação de patrimônio. O levantamento produzido pelo COAF abrange as movimentações bancárias de Mauro Cid realizadas entre o período de julho de 2022 e maio deste ano. O documento ainda afirma que o militar recebeu R$1.600.000 em créditos e R$2 milhões em débitos e que no período entre os dias 27 de julho de 2022 a 25 de janeiro deste ano, o tenente-coronel da ativa recebeu créditos no valor de R$1.400.000. O que chamou a atenção do órgão federal é que o salário bruto oficial de Cid é no valor de R$26 mil. Para ganhar esse valor, levando em consideração o seu salário, Mauro Cid demoraria mais de 4 anos. Nesse mesmo período, o oficial do Exército teria recebido R$99 mil por meio de Pix e outros R$45 mil por outras modalidades de transferência bancária. Cid está preso desde o dia 3 de maio no Batalhão de Polícia do Exército, suspeito por falsificar cartões de vacina de Covid-19, além de documentos da própria família de Bolsonaro. O tenente-coronel também esteve envolvido no caso das joias avaliadas em mais de R$16 milhões que o ex-presidente tentou trazer ilegalmente para o Brasil. O ajudante de ordens e faz-tudo do ex-chefe do executivo foi o primeiro a ser escalado para resgatar pessoalmente as pedras preciosas. A base do presidente Lula na CPMI do 8 de janeiro quer convocar para prestar depoimento o segundo tenente do Exército, Osmar Crivellati, que foi braço direito do tenente-coronel Mauro Cid no governo Bolsonaro. Neste caso, Crivellati iria depor na condição de testemunha e não teria a oportunidade de permanecer em silêncio como Mauro Cid. O movimento é uma reação à postura de Cid ao depor no colegiado. Hoje, o militar é um dos assessores pessoais de Bolsonaro. Osmar Crivellati foi coordenador administrativo da Ajudância de Ordens da Presidência da República na gestão anterior. A Polícia Militar realizou uma mega operação contra grupos que promovem rolezinhos de motocicletas por ruas e avenidas na cidade de São Paulo. A operação foi planejada depois que policiais se infiltraram em grupos na internet e passaram a monitorar os encontros por vídeos que eram enviados lá pelos próprios membros. Em imagens gravadas pelos próprios participantes, é possível vê-los em manobras arriscadas
empinando os veículos e em alta velocidade. Quando percebem a blitz da Polícia Militar, alguns voltam na Marginal Pinheiros pela contramão, entre carros e caminhões, arriscando a própria vida e as dos demais motoristas. 80 PMs e 40 viaturas participaram da operação. Durante o bloqueio na Marginal, a PM apreendeu 60 motos, sendo que 2 tinham registro de roubo. Foram multados 58 motociclistas que ainda tiveram a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 12 meses. Os 2 homens que estavam com as motos roubadas abandonaram os veículos e fugiram. Ninguém foi preso. De acordo com a Prefeitura da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, no último fim de semana, centenas de motociclistas entraram na rodovia Santos Dumont em alta velocidade, sentido Indaiatuba, quando houve um engavetamento entre as motos, seguido de atropelamentos durante a madrugada. O acidente terminou com 3 participantes do rolê mortos. A Polícia Civil de São Paulo afirmou que conseguiu identificar os organizadores do rolê de motociclistas em Campinas. Não foi divulgado quantas pessoas são consideradas organizadoras. Mais de 1.000 condutores que tiveram a CNH suspensa devido ao excesso de infrações no trânsito estão na mira de golpistas. Muitos têm recebido mensagens de empresas que vendem uma falsa esperança de reverter a situação. O Detran de Mato Grosso do Sul divulgou a lista de motoristas que tiveram a CNH suspensa no estado devido a diversas infrações de trânsito. Ao todo, na última lista divulgada, foram suspensas 1.113 CNHs. Os editais eles são publicados semanalmente. De fato, é uma quantidade grande de infrações, de penalidades que nós temos de processo administrativo, e o número assusta mesmo, principalmente as pessoas que não têm o costume de ler o Diário Oficial, né, que é uma publicação nossa do Estado. Então, os condutores precisam estar atentos em relação a isso, porque é ali que a administração pública dá ciência dos seus atos. As penalidades são em base no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Nele é possível realizar análise de dados com o objetivo de estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. É importante todo cidadão brasileiro ler o código para aprender o que acontece e como eu devo agir no trânsito. Porque o trânsito não é só de minha responsabilidade, é de responsabilidade de todo mundo. Ainda segundo o Detran, após sair o edital, muitas empresas estão mandando mensagem para esses motoristas com CNH suspensa, dizendo que é possível reverter a situação, basta pagarem o valor de R$ 2.500. Nessa mensagem encaminhada por um motorista à nossa equipe de reportagem, a suposta funcionária da empresa faz a proposta. No entanto, a chefe de divisão de autuações de penalidades e multas faz o alerta. Os condutores devem estar atentos a isso, porque a gente recebe inúmeros recursos dessas empresas e todos eles do mesmo modo. São todos tratando do mesmo assunto, então nem sempre a infração cometida pelo condutor é o que consta na defesa. Aí nós temos o costume até de ligar para alguns condutores quando a gente vê que o assunto não tem nada a ver com a infração, e o condutor nos relata que não sabe nem o que a empresa está fazendo. Eles passam até uma procuração, então o condutor assina uma procuração dando poderes a uma empresa de agir em nome dele, e ele não sabe nem o conteúdo do que lhe é apresentado. Porque essas empresas elas não são do Mato Grosso do Sul, a maioria delas. Elas são de Minas, São Paulo. Então, assim, eles são de outro estado dentro de uma infração que é no Mato Grosso do Sul. A suspensão da carteira pode ter motivações diversas. A mais comum delas é a grande quantidade de pontos na CNH por conta das variadas infrações cometidas pelo condutor no tempo de 12 meses. Se fosse colocar em um ranking de infrações recorrentes praticadas pelos condutores com CNH suspensa, o abuso do álcool e a recusa do teste de bafômetro estariam no topo. Tem os processos de suspensão por pontuação, mas tem as específicas, que é o transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Isso gera uma suspensão, um processo de suspensão de 2 meses. O dirigir sob influência de álcool, a própria embriaguez, e a recusa.
Então, são os maiores casos de processos de suspensão que nós temos, é de velocidade, as infrações de embriaguez e a recusa ao teste do etilômetro. Nesta sexta-feira, 3 homens foram mortos durante uma operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, criminosos armados atiraram contra os policiais do 14º Batalhão de Bangu, que revidaram. No confronto, 3 homens foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a identidade dos mortos. Foram apreendidos 3 pistolas, carregadores, radiotransmissores e drogas. O objetivo da ação é prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas na região, remover barricadas e recuperar carros roubados. A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, terá a primeira Casa da Mulher Latino-Americana, um espaço de acolhimento multidisciplinar para vítimas de violência doméstica. Uma parceria entre o governo federal e a usina de Itaipu vai garantir a implantação da primeira Casa da Mulher Brasileira em região de fronteira. O espaço é destinado ao apoio de mulheres vítimas de violência doméstica, com acolhimento e atendimento em diversas áreas. Os serviços incluem atendimento jurídico, psicossocial e alojamento, por exemplo. Atualmente, existem 7 unidades da Casa da Mulher Brasileira em funcionamento no país. Elas ficam em Curitiba, no Paraná, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Ceará, São Paulo, Boa Vista, capital de Roraima, São Luís, no Maranhão e no Distrito Federal. O espaço a ser instalado em Foz do Iguaçu receberá um investimento de 7,5 milhões de reais da Itaipu Binacional e vai ser a primeira Casa da Mulher Brasileira no interior do Paraná e também em região fronteiriça. Desta forma, mulheres dos países vizinhos poderão ser atendidas no local. Por isso, o governo federal considera que esta será a primeira Casa da Mulher latino-americana. Que a proposta é que essa casa seja uma casa da mulher latino-americana, que ela atenda as mulheres aqui dessa região. E a gente quer levar essa proposta para mais cidades de fronteira do Brasil com os países da América Latina, para que essas mulheres que circulam nessa fronteira tenham o atendimento que elas precisam. O presidente Lula lançou 40 casas da mulher brasileira. Com a de Foz do Iguaçu são 41, porque nós vamos pagar 40 casas. A de Foz vai ser a Itaipu. Então, serão 41 casas da mulher brasileira a ser implementada a partir desse ano. O anúncio da construção da Casa da Mulher Brasileira em Foz do Iguaçu foi feito essa semana durante um evento realizado pela Itaipu Binacional. A empresa fará outros investimentos na ordem de 11 milhões de reais para concluir a obra do prédio onde vai funcionar a Delegacia da Mulher e um espaço para recuperação de mulheres que tenham dependência química. A seguir, desemprego cai para o nível mais baixo dos últimos 9 anos. E ainda, 40% das pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro ganham a vida trabalhando por conta própria. Pequenos empresários que estão com o CNPJ inscrito na dívida ativa poderão negociar os débitos em condições facilitadas. A Procuradoria-Geral da Fazenda abriu prazo para que pequenos e microempresários negociem dívidas com a União. Os benefícios são entrada facilitada, descontos e maior prazo para pagamento, além da possibilidade de usar precatórios federais para liquidar totalmente ou reduzir o valor da dívida. As prestações poderão ter parcelas mínimas de R$ 25 para microempreendedor individual e R$ 100 para os demais contribuintes. Podem participar micro e pequenos empresários que estejam com débitos inscritos na dívida ativa. Não é possível negociar as dívidas junto à Receita Federal ou do FGTS. O prazo para adesão vai até o dia 29 de setembro. Todas as informações estão disponíveis no portal Regularize. A Austin Rating aumentou a nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Com isso, fica faltando apenas um degrau
para o país atingir o nível de investimento. Para chegar à nova avaliação, a agência de origem nacional levou em consideração vários fatores da economia, com destaque para a aprovação pela Câmara dos Deputados das novas regras fiscais. E mesmo ainda faltando a votação no Senado, a aposta é que será feito um equilíbrio nas contas. Além disso, pesaram as avaliações positivas dos empresários e dos consumidores. E para ajustar o orçamento, o governo não está economizando nem na saúde ou educação. O Palácio do Planalto informou hoje que estas foram as duas pastas mais atingidas pelo corte adicional de R$1,5 bilhão feito no começo deste mês. Metade do dinheiro saiu destes ministérios. Em maio, já havia sido feito um bloqueio de R$1,7 bilhão. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram os dados recentes da inflação dos Estados Unidos, além dos dados brasileiros de emprego, balanços corporativos e as expectativas pela reunião do Comitê de Política Monetária. O dólar fechou em queda de 0,58%, fechando em R$ 4,73. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,16% aos 120.187 pontos. O número de pessoas sem emprego caiu para 8% no segundo trimestre do ano. É o menor resultado para o período de abril a junho dos últimos 9 anos. Segundo a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE, o país agora tem 8.600.000 pessoas sem qualquer tipo de ocupação. A situação melhorou porque mais de 1 milhão de pessoas encontraram vagas no serviço público e serviços temporários, como empregos sem registro em carteira. E ainda segundo dados da PNAD, a Fundação Getúlio Vargas divulgou um levantamento nada agradável. Mulheres negras recebem menos da metade que homens brancos. No primeiro trimestre de 2023, os homens brancos e amarelos ganharam em média R$ 4.078, enquanto as mulheres negras ganharam cerca de R$ 1.950 e, em sua maioria, trabalhando informalmente. Se o valor for comparado com mulheres brancas e amarelas, a diferença também é alta, de R$ 1.100. Já a taxa de desemprego também é superior aos dois grupos. O levantamento apontou que, atualmente, 13,1% das mulheres negras estão desempregadas contra 8% das brancas. E um outro levantamento, agora realizado pelo Instituto Data Favela, mostrou que quase 40% dos moradores das comunidades do Rio têm negócio próprio, mas que mais da metade não tem um CNPJ formalizando essa existência. A falta de incentivo financeiro e a informalidade ainda são grandes desafios. De acordo com o estudo, entre aqueles que não têm um negócio próprio, 22% têm a intenção de começar a empreender nos próximos 12 meses. Para 55%, conseguir capital para investir em seu negócio é um outro obstáculo frequentemente enfrentado por esses empreendedores, seguido pela gestão financeira do negócio, 25%, e falta de equipamentos. Obter crédito também é um desafio citado. 66% afirmam que já enfrentaram dificuldades para conseguir, sendo que 1/3 nunca sequer tentou obter esse tipo de recurso. Caso esses recursos estivessem disponíveis, os principais investimentos realizados seriam na divulgação do negócio, compra de máquinas e equipamentos e na diversificação de seu portfólio de produtos e serviços. Sobre as vendas, nos últimos 12 meses, somente 17% dos empreendedores experimentaram um aumento em suas vendas. 48% sentem que não houve alteração e 35% que houve diminuição. Mas a perspectiva para o futuro se mostra positivo. 73% acreditam no crescimento de suas vendas para os próximos 12 meses e 9 de cada 10 se declaram otimistas em relação ao futuro do seu negócio. E quem paga aluguel não deverá pagar reajuste se o contrato vencer no mês que vem. Pelo menos é o que indica o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que caiu 0,72% em julho. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses está negativo em 7,72%. É o menor patamar desde que o índice começou a ser calculado em 1990. O que acontece é que, normalmente, proprietário e inquilino acabam fazendo acordo e deixam os números meio de lado.
E nos primeiros 7 meses deste ano, o preço do diesel caiu e o da gasolina subiu, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. De janeiro a julho deste ano, o preço do diesel já recuou R$ 1,39 por litro. Já o valor da gasolina ficou 63 centavos mais caro no período. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio do litro do diesel S10 acumula queda de 22% no ano, enquanto o da gasolina registra aumento de 13%. O litro do diesel fechou o ano passado valendo R$ 6,38 nos postos. Entre os dias 16 e 22 de julho, o combustível ficou pela primeira vez abaixo de R$ 5,00 desde setembro de 2021 e atingiu R$ 4,99. Já a gasolina passou de R$ 4,96 na última semana de dezembro de 2022 para R$ 5,59 neste mês. Mas a Petrobras afirmou que, apesar dos aumentos na bomba, nas refinarias os preços dos combustíveis vendidos para as distribuidoras diminuíram em 2023. Foram anunciadas reduções em março, maio e junho. E segundo a estatal, de 31 de dezembro de 2022 até 18 de julho de 2023, o diesel caiu 32,7% e a gasolina 18,2%. A alta da gasolina reflete a volta integral da cobrança dos impostos federais PIS/COFINS sobre o produto em março e em junho, além da mudança com a cobrança única do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos estados. Mas essas alterações também afetaram o etanol, que registrou queda de 2,5% nos primeiros meses do ano. E as contas de luz vão continuar sem adicional no mês que vem. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou hoje que vai manter a tarifa verde. Faz mais de um ano que não é cobrado qualquer adicional, em consequência das melhores condições para a geração de energia provocada pelo período generoso de chuvas no país. Os anos se passaram e alguns desdobramentos da famosa Operação Caixa de Pandora seguem ocorrendo. A segunda vara da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou o ex-governador José Roberto Arruda à perda dos direitos políticos por 12 anos. Além de Arruda, outros 6 réus foram sentenciados. Entre eles está o ex-delegado da Polícia Civil e delator da Operação Durval Barbosa. Além da perda dos direitos políticos, o ex-governador da capital brasileira foi sentenciado a pagar reparação do dano no valor de R$ 1,5 milhão e uma multa no mesmo valor, totalizando R$ 3 milhões. Esse valor será corrigido de acordo com a inflação. Arruda também foi proibido de fazer contratações com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja majoritário. A pena também vale por 10 anos. Em nota, a defesa do ex-governador disse que Arruda recebeu a notícia com descontentamento. A defesa informou ainda que recorrerá e acredita na breve cassação ou reforma da sentença. As imagens que flagraram o ex-governador do estado foram gravadas em 2004, quando Arruda era deputado e pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Outras imagens como essa compuseram o processo que corria no Superior Tribunal de Justiça na época e desmembrou a organização fraudulenta dos envolvidos no caso. O escândalo envolvia a compra de apoio de deputados distritais na Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo governo José Roberto Arruda em 2009. À época, Arruda informou que o dinheiro era uma doação para a compra de panetones que seriam entregues para famílias carentes de Brasília. O ex-governador chegou a apresentar 4 recibos, declarando o recebimento do dinheiro para pequenas lembranças e nossa campanha de Natal de 2004 a 2007. De acordo com o Ministério Público Federal, Arruda forjou e imprimiu os 4 documentos no mesmo dia, na residência oficial do GDF em Águas Claras. Em seguida, os papéis foram rubricados por Durval Barbosa.
A impressora foi apreendida pela Polícia Federal em 2010 e uma perícia comprovou a fraude. E a seguir, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai ser candidato mesmo se for condenado. E você vai ver também que a educação de jovens e adultos terá uma nova política nacional. A educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, terá uma nova política nacional. O anúncio foi feito pela secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. Nas redes sociais do Ministério da Educação, relatos de brasileiros provam que nunca é tarde para aprender. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu achava que eu não ia ter força de vontade para continuar estudando. Mas Maria Zélia teve força sim e se formou por meio da educação de jovens e adultos. Assim como Anderson, que ainda foi além. E hoje em dia eu estou terminando, a pedagogia, estou no 7º semestre. E eu estou muito grato por a educação de jovens e adultos que me trouxe até aqui. Para que outras histórias como essa sejam escritas, a Política Nacional da EJA prevê transformar as estatísticas do analfabetismo no país com mais investimentos na área. Segundo o anúncio da secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. O país tem hoje quase 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem nem ler nem escrever, além de outros 65 milhões de brasileiros que não completaram o ensino médio. O agravamento desses números se deu especialmente entre os anos de 2018 e 2021, quando o EJA perdeu 500 mil de estudantes. Em 10 anos, 1 milhão de alunos foram perdidos na educação de jovens e adultos. Essa questão da evasão, os motivos da evasão, a gente percebe que o aluno ele não teve acesso a essa escolaridade regular, e aí ele vai lá para a EJA e por algum motivo de trabalho ou de não perceber que isso tem uma significância na vida dele, ele acaba evadindo e aí causa esse número exorbitante que você apontou aí como evasão. A Ermelinda é coordenadora pedagógica da EJA desde 1998. Acredita que se uma nova política realmente for implementada, as matrículas vão aumentar, seja para alfabetização, ensino fundamental, médio e até ensino profissionalizante, já que essa nova fase prevê o pagamento de bolsas de estudos para formação técnica. Essa profissionalização do técnico, ela vai garantir uma empregabilidade do aluno, Ou não garantir, mas assim, dar uma maior possibilidade no mercado de trabalho. Segundo a secretária Zara Figueiredo, o formato da educação para jovens e adultos está sendo discutido no MEC, será encaminhado para a Casa Civil e depois anunciado pelo presidente Lula. Então, se a educação de jovens e adultos é uma modalidade que precisa ter bem esse olhar diferenciado e ter políticas públicas mesmo. As conquistas que nós temos hoje na política pública foi luta de classe, foi luta social, que as pessoas querem estudar, e é muito bom oportunizar isso para as pessoas. As matrículas da EJA estão abertas em todo o país. Verifique o calendário de sua cidade e inscreva-se. O SUS vai disponibilizar um prontuário nacional online para pelo menos 25 milhões de pacientes. A medida tem o objetivo de agilizar tratamentos e consultas médicas. Pelo menos 41 hospitais públicos federais disponibilizarão os dados dos pacientes através de um aplicativo onde estarão armazenadas informações como alergias e internações do paciente e medicamentos. Além disso, o usuário também poderá agendar exames e marcar e cancelar consultas. A expectativa é que a criação do aplicativo faça com que os pacientes tenham acesso ao receituário médico nas palmas das mãos, em um futuro bem próximo.
O aplicativo também permitirá que os hospitais acompanhem e administrem os estoques de medicamentos, visto que, através deles, os profissionais de saúde podem gerir internações, cirurgias e exames laboratoriais. A plataforma utilizada para dar vida ao aplicativo foi criada no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e, em seguida, incorporada pela Brasileira de Serviços Hospitalares. A iniciativa conta com o apoio dos ministérios do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. A expectativa é que R$2 bilhões sejam economizados nos próximos 5 anos com a instalação do aplicativo. Com a economia, o governo poderá realizar investimentos com maior eficiência em outras áreas da saúde. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a inclusão digital da tecnologia vai causar uma redução da desigualdade ao acesso à saúde e beneficiar toda a linha de cuidado do SUS. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizou um mutirão para reavaliação de situação penal. Previsto na portaria número 170 de 2023 do CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realiza no período de 24 de julho a 25 de agosto um mutirão para reavaliar a situação penal de casos específicos. Esse mutirão, o objetivo dele é fazer a revisão de processos em situações muito específicas. A ação contempla aqueles que foram presos preventivamente com duração maior do que 1 ano. Gestantes, mães e pessoas com deficiência presas por medidas cautelares. Também os presos que cumprem pena por tráfico privilegiado, quer dizer, esse tráfico privilegiado é uma redução da pena e que se trata às vezes de pequena quantia de droga, que podem ser cumpridos em regime aberto. Também as pessoas que, porventura, estejam condenados por um regime semiaberto e ainda esteja dentro da unidade prisional no setor de regime fechado. É fazer uma verificação se não existe nenhuma situação desse tipo. Então, basicamente, esse mutirão foi estabelecido pelo CNJ no sentido que os estados pudessem fazer essa revisão dessas situações que eu mencionei. O mutirão pode desafogar os presídios de Mato Grosso do Sul, que tem a 3ª maior taxa de presos por habitante de todo o Brasil. O principal objetivo é o controle da legalidade do sistema prisional, para não ter nenhuma pessoa em situação de irregularidade. Se faz todo um esforço, juntamente, evidentemente, com a AGPEM, né, no sentido de fazer uma distribuição dentro do Estado para que não seja superlotado determinadas unidades. Então, há essa preocupação de ter esse controle da distribuição dentro das unidades prisionais do Estado. Esse mutirão, evidentemente, o objetivo primeiro é fazer a revisão para ver se não há situação que precisa ser corrigida. Esse é o primeiro ponto, né? E segundo ponto, se houver situações necessárias a ser corrigidas, evidentemente vai implicar numa melhoria do número de pessoas que estejam no sistema prisional. Evidentemente que com todos os requisitos, o que se vai ser observado são todos os requisitos legais para que não haja também situações nem de pessoas que estejam em situação de cumprimento de pena de forma inadequada e também não se colocar em liberdade pessoas que não devam ser colocadas em liberdade. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está determinado em manter a candidatura presidencial. Em um programa de rádio, ele disse que não há nada na Constituição que o impeça de continuar na disputa eleitoral, mesmo que seja condenado em diversos processos. A justiça acusa o republicano de colocar em risco a segurança dos Estados Unidos ao manter informações nucleares e de defesa em sua posse após deixar a Casa Branca. De acordo com a denúncia, Trump pediu a um funcionário de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, que
que apagasse imagens de vigilância para obstruir as investigações. Trump também tem sido investigado pelo envolvimento da invasão do Capitólio em 2020 e enfrenta dezenas de acusações criminais em um caso de suborno a uma atriz em Nova York. Mesmo assim, Trump tem sido o preferido para a disputa nas eleições primárias do Partido Republicano. As boias colocadas para deter a passagem de imigrantes pelo estado do Texas, no Rio Bravo, na fronteira com o México, foram declaradas ilegais pelo embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar. As boias são usadas para deter a passagem de imigrantes na região. O que o governador do Texas fez é ilegal e nós não concordamos. Estamos em acordo. O governador republicano Greg Abbott ordenou no início de julho a instalação de uma corrente de boias no rio fronteiriço, chamado de Grande pelos americanos. Ele também mandou colocar barreiras de arame farpado na margem em uma área por onde passam imigrantes provenientes do México. Em entrevista coletiva, o embaixador lembrou que, na segunda-feira, o Departamento de Justiça entrou com uma ação civil pública para impedir a instalação de barreiras adicionais e a remoção das existentes. Se me parece que o que está fazendo Texas é ilegal. Creio que o que o Texas está fazendo é ilegal, mas também uma forma de tornar o fenômeno da migração uma questão política e não um fenômeno humanitário e econômico. Um fenômeno de política e não um fenômeno humanitário, econômico. Salazar destacou que, mais do que colocar barreiras contra a migração, é preciso atacar suas causas e construir uma política que permita um fluxo legal, seguro e ordenado de pessoas. Na terça-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que as boias eram uma provocação e que violavam a soberania do México. Os ministros do meio ambiente dos países mais ricos do mundo, mais uma vez, não chegaram a um acordo para diminuir a poluição. A reunião de ministros do meio ambiente dos países do G20 foi encerrada nesta sexta-feira, sem um acordo para limitar as emissões de gases do efeito estufa a partir de 2025. Representantes das 20 maiores economias do mundo encerraram a cúpula sem avanços antes da próxima conferência da ONU sobre o clima. As negociações também fracassaram no objetivo de aumentar o uso de energias renováveis. Não conseguimos alcançar um acordo para aumentar drasticamente as energias renováveis. Não conseguimos alcançar um acordo para diminuir os combustíveis fósseis, especialmente o carvão. É muito estranho ver o que acontece fora deste hotel, deste G20, no mundo real e ver as dificuldades para encontrar as redações diplomáticas nestes múltiplos temas. A reunião em Chennai, na Índia, ocorre apenas alguns dias depois dos ministros da energia dos países do G20 não conseguirem chegar a um acordo para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Os países do grupo representam 80% do PIB e das emissões de gases poluentes do mundo. Algumas delegações atribuíram o pouco progresso a países produtores de petróleo, como Rússia e Arábia Saudita. E veja a seguir, ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspende andamento dos processos de revisão da vida toda do INSS. E ainda, japonês faz sucesso com fantasia de cachorro que custou mais de R$70 mil. Após um pedido do INSS, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos referentes ao tema da revisão da vida toda até o dia do julgamento do recurso, apresentado pela Previdência, marcado para acontecer entre os dias 11 e 21 de agosto, no plenário virtual da Corte. Os processos sobre a revisão da vida toda começaram a surgir após o Supremo decidir que os aposentados poderiam solicitar que toda a vida contributiva seja considerada no cálculo do benefício. Antes da decisão para fazer o cálculo, eram somadas apenas contribuições a partir de 1994. O cumprimento da decisão extrapola suas possibilidades técnicas e operacionais.
Vários estudos já mostraram que a falta de contato social pode desencadear ou agravar problemas psiquiátricos. Mas uma nova pesquisa mostra que o isolamento também afeta o volume cerebral e as funções cognitivas em idosos. Se você é idoso e se relaciona pouco com amigos, familiares e outras pessoas, fique atento. Uma universidade em Fukuoka, no Japão, estudou cerca de 9.000 indivíduos com idade média de 73 anos e que não sofriam de demência. Os dados são preocupantes. A análise publicada recentemente na revista Neurology aponta uma associação entre a solidão de pessoas idosas e uma probabilidade maior de perda de volume total do cérebro. Com o encolhimento do órgão, algumas áreas podem ser afetadas e levar à demência. Segundo especialistas, o isolamento é um problema crescente para os adultos mais velhos. Ou seja, manter o contato social poderia ser uma forma de desacelerar o declínio cognitivo em idosos. Os mais solitários apresentaram ainda menor volume no hipocampo e amígdala, que desempenham um papel na memória e são afetados pela demência. A neurologista Carolina Gomes explica os resultados obtidos pelo estudo. É uma pesquisa que vem estudando tanto neuroimagem, função cognitiva, através de testes com esses indivíduos. Eles perceberam que idosos que tinham menos contato com outras pessoas, eles tinham essa redução tanto do cérebro global como de algumas outras áreas, especialmente relacionadas à memória. Esses pacientes, eles também têm maior risco de depressão e eles têm também maior risco de pressão alta, de diabetes, de alterações cardiovasculares, que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares aumentados. Os pesquisadores constataram que os sintomas de depressão também causam danos ao cérebro, mas em menor escala. Os sinais depressivos representam cerca de 15% a 29% da associação entre isolamento social e perda de volume cerebral. A neurologista aponta possíveis ações para prevenir ou pelo menos retardar o encolhimento do cérebro e a demência. Uma redução de estímulo propriamente dita possa gerar essa redução de volume. Então, como se um tecido menos utilizado pudesse gerar essa redução de volume cerebral. Todas as medidas de estilo de vida que a gente escuta falar por aí, uma alimentação rica em vegetais, saudável, estilo de vida legal com atividade física bem feita, assim, quase diária, tanto aeróbica quanto de resistência. E isso acaba sendo melhor do que um remédio, porque isso previne muitas outras doenças. Para Carolina Gomes, a interação social é importante para todas as idades, mas em indivíduos mais velhos pode ser imprescindível para manter o bem-estar e a qualidade de vida. Estímulos cognitivos são um ótimo caminho. Lembrando que o estímulo cognitivo mais legal, assim como a atividade física, é aquele que você faz. Seja ele aprender um novo instrumento, aprender uma segunda língua, que inclusive tem bastante estudo como estímulo cognitivo, esse aprender uma segunda língua. Aprender até atos motores, uma atividade nova, que seja dança. Eu acredito que inserções inteligentes do idoso para que ele se torne cada vez mais ativo na sociedade seja o melhor caminho. O campeão olímpico no salto com vara, Thiago Braz, foi suspenso preventivamente por doping após testar positivo para uma substância utilizada para ganhar massa muscular. A suspensão foi aplicada pela Unidade de Integridade do Atletismo e causou surpresa no mundo do esporte. De acordo com a AIU, foi detectado a ostarina, que influencia diretamente nos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. Ela possui ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance. Além disso, a substância não é um medicamento de simples acesso em farmácias e só pode ser adquirida com prescrição médica para manipulação. Até o momento, não existem estudos que definam quanto tempo demora para ela sair do organismo. Mas é possível que os exames antidoping detectem com até 30 dias desde o uso.
Não foi revelado em qual competição Thiago Braz testou positivo para a ostarina, já que recentemente ele participou de algumas etapas da Diamond League e agora está impossibilitado de novas disputas até um julgamento. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 2 casos envolvendo a substância vieram a público. Um deles tirou a jogadora brasileira de vôlei Tandara das quadras e o outro custou uma medalha de prata à equipe britânica de revezamento 4 por 100 metros masculino. Até o momento, Thiago Braz não se pronunciou sobre o assunto e procurou o advogado Marcelo Franklin, especialista em casos de doping e direito esportivo, para fazer sua defesa. A punição é preventiva e provisória e o veredito final sairá depois de uma audiência. Caso punido, o brasileiro pode pegar até 4 anos de suspensão, o que tiraria qualquer chances dele disputar os Jogos Olímpicos do ano que vem em Paris. Thiago Braz é um dos principais atletas do salto com vara no mundo. O brasileiro de 29 anos foi medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e bronze em Tóquio em 2021. A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 20 quilos de pedras preciosas da empresa Xland. De acordo com a companhia, as pedras valem aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de reais. Porém, uma nota fiscal anexada ao processo mostrou que elas foram compradas por 6 mil reais pela empresa. A ação tornou o caso do ex-jogador do Palmeiras, Gustavo Scarpa, ainda mais complicado. O atleta cobra um valor de 6 milhões de reais da Xland e da WLJC Consultoria, de propriedade do também ex-jogador do Palmeiras, William Bigode. Os advogados de Gustavo Scarpa tinham pedido o bloqueio das pedras para que servissem de garantia no processo. Sem isso, Scarpa viu sua situação ficar ainda mais complicada. Ambas as partes aguardam novos desdobramentos do processo. Mais de 30 milhões de brasileiros possuem pressão alta, doença que pode levar à morte. A boa notícia é que existem alguns exercícios que podem ajudar a baixar os níveis da pressão arterial. É fato que a prática de exercícios físicos é importante para a saúde. Mas um estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido, que envolveu análises de quase 16 mil pessoas, mostrou que o treinamento de força, como o agachamento na parede e prancha, estão entre as melhores maneiras de reduzir a pressão arterial e ajudar no controle da hipertensão. Durante os testes clínicos, pessoas que realizaram exercícios e treinos de isometria, como prancha e agachamento, tiveram uma redução na pressão arterial de 8 por 4 milímetros de mercúrio. Já os que realizaram apenas treinamento aeróbico, como corrida ou ciclismo, tiveram os níveis reduzidos de 4 por 2 milímetros de mercúrio. Isso porque os exercícios de isometria colocam um estresse no corpo muito diferente do exercício aeróbico. A prática aumenta o fluxo sanguíneo, pois consegue fazer a tensão do corpo aumentar e logo em seguida baixar em poucos minutos. Mas a constância dos exercícios é um dos fatores mais importantes para que os níveis de pressão arterial caiam. É recomendado, por exemplo, que os adultos façam 4 séries de 2 minutos de agachamento ou prancha, com 2 minutos de descanso entre elas, 3 vezes por semana para obterem resultados. Além de diminuir a pressão, esses exercícios fazem bem para a saúde do coração e podem reduzir o risco de doenças cardíacas e circulatórias em até 35%. Mas apesar dos exercícios serem fundamentais para reduzir os níveis da pressão, existem outros hábitos e mudanças de estilo de vida que podem ajudar, como reduzir o sal, manter um peso saudável e continuar a tomar qualquer medicamento receitado pelo médico. Em meio a tantos desastres e desequilíbrio ambiental, a natureza ainda consegue surpreender em alguns aspectos. Nos Estados Unidos, 3 baleias jubarte foram capturadas fazendo um movimento que até parecia uma exibição de nado sincronizado.
Robert Ed navegava em New Hampshire ao lado de suas 2 filhas e seu genro para comemorar o próprio aniversário de 59 anos, quando capturou o movimento. De maneira inspiradora e surpreendente, os animais emergiram unidos e viraram ao contrário antes de voltar para a água. Pouco tempo depois, uma baleia menor, que aparentava ser filhote, fez o mesmo movimento. O que parecia uma dança ou até mesmo uma diversão pode ter uma explicação mais técnica. Segundo especialistas, esse tipo de movimento pode ser uma tentativa de remover parasitas ou até mesmo ajudar na digestão. Mesmo assim, Ed acredita que as baleias mais velhas ensinaram ou treinaram a baleia mais jovem a se divertir. Se era esse o objetivo dos saltos, não saberemos, mas a sincronia dessa família e a beleza dos saltos jamais sairão da mente da família Ed e muito menos da nossa, que pudemos acompanhar pelas filmagens. A prefeitura da cidade de Onomichi, no Japão, teve que pedir desculpas por ter publicado folhetos com o título Conselhos de Paz para Vocês, com recomendações para as mulheres grávidas não irritarem os maridos. Para começar, deveriam fazer massagens, preparar o almoço todos os dias e cumprimentar os maridos com um sorriso no rosto. E ainda elogiar quando eles trocassem as fraldas do bebê ou lavassem a louça. Os conselhos foram tirados de uma pesquisa de opinião com homens que se tornaram pais há 5 anos. Alguns disseram que não gostavam que as mulheres deixassem os trabalhos domésticos de lado para se ocupar mais com a criança. As mulheres reagiram com emoção, mas não da boa. E depois de várias reclamações, o material foi tirado de circulação. O prefeito Yuko Iratani pediu desculpas, reconheceu e afirmou que o texto era contrário ao que as mães realmente sentem. Só que não explicou por que permitiu a publicação do folheto. No Japão, um homem viralizou na internet após revelar que queria se transformar em um cachorro. É isso mesmo que você ouviu. Para isso, ele gastou mais de R$72 mil para fazer uma fantasia realista e sair na rua sem que ninguém o reconhecesse. De acordo com o site japonês, o homem fantasiado que se autodominou Toko sai pelas ruas passeando sobre 4 patas, enquanto recebe carinho de outras pessoas e interagem com outros cães. Com as imagens publicadas em suas redes sociais, Toko declarou ter conseguido realizar um de seus maiores objetivos de vida: se tornar um cachorro. Vontade que o acompanhou desde a infância. Apesar disso, seu desejo é segredo para que outras pessoas não consigam obter sua identidade humana. Ele diz que não quer que seus hobbies sejam conhecidos, especialmente pelas pessoas com quem trabalha. Mesmo assim, Toko fez questão de compartilhar em suas redes sociais o momento em que conseguiu obter uma nova conquista com seu traje: passear na rua e interagir com outros animais. Um dos momentos que ele mais espera é quando outros animais se aproximam e tentam interagir com sua nova forma. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais uma semana. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.